Olá, amigos. Bom dia. Londrina, cidade genial. O projeto já tem 9 meses. O que avançou? Quais as conquistas? E os desafios? No programa de hoje, Fabrício Bianchi, consultor do Sebrae para a TI na área de empresas e startups. Fabrício, bom dia. Obrigado por ter vindo. Prazer recebê-lo, hein? Agradeço. Vamos começar falando do que já aconteceu. Em 9 meses, está para nascer, né? Como é que vai o Londrina Cidade Genial, Fabrício? Então, Londrina Cidade Genial é na verdade, um conjunto de parcerias que consolidou no ano passado. No dia 20 de outubro de 2014, foi apresentado por algumas entidades, pelo setor econômico representado pela governança do APL de TI, que é o Arranjo Produtivo Local de TI, numa parceria com a ACIL, na figura do Walter Orsi, junto com o Senai, Sebrae, Sindimetal, o próprio APL, o Sinfor, que é o Sindicato da Indústria de TI, e a Sintec, que é a Central de Negócios de TI, apresentou ao Executivo uma proposta de se repensar a identidade de Londrina, somando a tudo que já foi feito, com todo o histórico que a gente já possui, mas também sobre um viés do que já existe hoje, de diferente, e um viés de futuro, que é Londrina ser uma cidade genial, e nesse caso ser genial em tecnologia da informação e comunicação. É um olhar diferente sobre o setor industrial ou é mais amplo que isso, é a economia como um todo? Uma particularidade do setor de tecnologia da informação e comunicação é que ele acaba sendo transversal a todos os demais setores econômicos. Então, por exemplo, no momento que a gente vive hoje de uma certa crise instalada em termos de economia, por fatores macroeconômicos, você percebe assim que TI não é um setor que sofreu com isso tanto. Pelo contrário, está inclusive tendo incremento de faturamento, mão de obra, contratações, porque as empresas buscam competitividade. E tecnologia da informação é uma forma disso. Então, quando você fala que é amplo, Gelson, a questão, na verdade, realmente é amplo porque transcende um pouco isso. Mas a genialidade de Londrina, nesse momento, está sendo evidenciada em relação a esse setor econômico, como outros setores que a gente tem características fortíssimas aqui no agronegócio, no setor da parte de saúde, mas especificamente, onde eu tenho trabalhado bastante, pelo Sebrae, junto ao setor econômico das empresas de tecnologia da informação e também com esse viés das startups, que aí não necessariamente é TI, pode ser N setores. O que é uma startup, Fabrício? Startup é vamos dizer assim, eu vou falar da minha opinião, e aí a Constituição que tem por trás disso, enquanto algumas entidades, como, por exemplo, a ABS, que é a Associação Brasileira de Startups, para o próprio Sebrae, como é que a gente vê startup. Startup é um modelo, é uma característica de um modelo de negócio. Ou seja, ele tem a característica de ser um modelo de negócio escalável, replicável, que existe para resolver um problema ou trazer uma solução específica e que geralmente está em um ambiente de risco e que é de base tecnológica. Não quer dizer que é de tecnologia da informação, mas é de base tecnológica. Pode ser do agronegócio, pode ser do setor de saúde, metal mecânico, construção civil, como são alguns cases que a gente tem, inclusive, trabalhado pelo Sebrae. Bom, Fabrício, a gente tem um arranjo produtivo local muito forte já, né? Que, aliás, foi o grande incentivador, a alavanca desse processo. Não começou do zero, evidentemente. Exatamente. Que progressos Londrina Genial fez em 9 meses? Olha, o Londrina Genial, enquanto uma marca que identifica a cidade e que vem sendo consolidada, do dia em que ela foi lançada e alguns desafios que já foram dados, inclusive, ao setor de TI mesmo, por exemplo, veio do Executivo a necessidade de que se pensasse e se concretizasse a lei de inovação. Existe ela na esfera federal, na esfera estadual. Municipalmente falando, eu não tenho essa informação exata, mas eu acredito que Londrina seja pioneiro nisso, ter a lei de inovação regulamentada em nível de município. E essa lei veio para que fosse construída. A partir dessa data, já havia sendo feito um trabalho anteriormente, se consolidou isso agora em 2015, foi entregue ao Executivo. Vamos esmiuçar, o que é que a lei A lei de inovação, alcança? Ela traz assim uma série de mecanismos para que possa se promover a inovação no município. A CODEL vem à frente desse processo. Uma série de pessoas participaram, empresários, entidades, solta as na amarras, construção. Cria facilidades. Exatamente. Para que você possa inovar, de fato, e investir em empresas que buscam essa perspectiva de ser inovadora. Avançou? Avançou, está no Legislativo para aprovação, já em fase final. Somado a isso, o prefeito trouxe também uma inovação na lei de inovação,
que foi o PROMIN, que é um programa que incentiva a inovação no município de Londrina. Instituiu também um decreto formalizando o Distrito Tecnológico, que fica ao redor da área que hoje está instalado o SENAI e o IST, que é o Instituto Senai de Tecnologia. E aí vale ressaltar que o IST é o único Instituto Senai de Tecnologia do Brasil com foco em tecnologia da informação. Já somos uma referência para o Estado nesse segmento, Fabrício? Ou caminhamos para tal? Não, eu acredito que já somos, como existem várias outras regiões que também fazem um trabalho muito forte com o setor de tecnologia. Por exemplo, em nível de Paraná? Curitiba, Ponta Grossa, Maringá, Pato Branco, Cascavel. Existem outros arranjos produtivos locais desse segmento. Por que o setor, apesar dos tempos bicudos vividos pela economia, vai bem, Fabrício? O que o diferencia dos demais? Então, essa é uma... É só a necessidade do empresário de investir em TI? Não. Na realidade, eu acho que assim, como formas das micro e pequenas empresas, e aí falando também das médias e grandes, existem várias formas de você buscar ganho de competitividade. Uma delas é aquilo que te leve a ter excelência, aquilo que te deve ter otimização de processos, performance, maturidade. Ser melhor que o seu concorrente, né? Ser melhor que o seu concorrente. E aí, para você poder competir numa escala global, mas podendo agir de forma local e nacional, tecnologia da informação, você ter processamento dos dados, gerar inteligência com isso. Não adianta nada ter um Big Data fantástico e não ter depois inteligência para poder minerar isso para tomar a decisão. Então, as empresas de TI que buscam oferecer serviços e soluções nessa linha, dentro da estratégia delas, elas se colocam de uma forma muito mais posicionada para um mercado que busca ter performance. E em momentos como esse, como você comentou também, as empresas acabam tendo condições de faturar mais por ganhar espaço no momento em que performance passa a ser mais necessário ainda. A maior riqueza desse segmento está exatamente na sua transversalidade, né? Exatamente. De cruzar com qualquer outro segmento, Exatamente. Seja no agronegócio, no setor moveleiro, na confecção. Isso. Essa semana mesmo eu tive uma reunião com algumas pessoas que estão envolvidas de forma voluntária na realização do primeiro Startup Weekend de Londrina, que é um evento focado para startups, para novos negócios, em que desenvolvedores, designers, empreendedores participam. Vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de agosto aqui em Londrina, lá no Sebrae. É um evento que é organizado por voluntários. É importante frisar isso, porque às vezes pensa que tem alguém que está puxando isso enquanto entidade ou empresa, e não é verdade. É um evento mundial. O primeiro que vai acontecer na nossa região aqui de Londrina acontece agora em agosto. E nós tivemos uma reunião com uma empresa do agronegócio daqui da nossa região, um player mundial. Pode citar, não tem problema. A Damar. Por favor. Nós tivemos uma reunião com o gerente de inovação de lá, o Robertson, e ele nos passou assim, uma série de informações fantásticas de uma empresa que está aqui instalada na nossa região, altamente inovadora, ele mostrando alguns aplicativos que eles desenvolveram para gerar informação para as pessoas do agronegócio e, ao mesmo tempo, também para a própria Damar. A Damar é a antiga Milênio, né? Antiga Milênio, Herbtécnica. Está aqui há muito tempo. E você vê assim, o quanto que eles são inovadores também, como outras empresas que a gente tem aqui na nossa região. E o Sebrae, onde entra nesse caldo todo? Então, o Sebrae, ele foi feito um planejamento em 2012, pensando no Sebrae em 2022. E dentro das linhas estratégicas que fazem com que o Sebrae atinja esse resultado dele em 2022, uma das linhas estratégicas que surgiu é a linha de startup, né, que vem fazendo um trabalho muito forte, tanto para o ecossistema, em termos de esse ecossistema se encontrar e se fortalecer, como para a própria startup. O grande conceito que vem por trás disso, e que a gente vem batalhando bastante, é a criação de uma rede, né, que essa rede tenha conexões fortes e que a gente aumente a velocidade das sinapses dela, né? Então, assim, não adianta existir um Sebrae, um Senai, um Instituto Senai de Tecnologia, ter as startups, ter as instituições de ensino superior, ter todos esses mecanismos de fomento, poder público, e eles não se conversarem. Então, um trabalho muito forte que a gente vem desenvolvendo é em poder contribuir para que esse ecossistema que já existe, que já é forte, ele possa ser ainda mais forte e mais conectado. Fabrício, com todo esse envolvimento, com todo esse ambiente favorável, quais são os desafios desse segmento? Um desafio muito grande do setor de tecnologia da informação em Londrina é a consolidação. Né? Nós temos aqui várias empresas, micro, pequenas empresas e médias empresas, que atendem o Brasil e o mundo. O que você quer dizer com consolidação? Consolidação em termos do que existe aqui, né? Os ativos, por exemplo.
O Instituto Senai Tecnologia, ele formalmente vai ser entregue agora em dezembro de 2015, isso, informações que o Almir, o gerente do Senai aqui, nos passou, e assim, ele poder realmente contribuir, não só com Londrina, mas com todo o estado do Paraná e o Brasil. A consolidação é realmente ele ser devidamente utilizado pelas empresas que vão se beneficiar disso. Ter as instituições de ensino formando pessoas na área de tecnologia de informação é fantástico, mas ter essas pessoas sendo retidas, trabalhando aqui na nossa região, com salários bons, com reconhecimento e gerando resultado, é uma consolidação. Né? Ter o Sebrae podendo contribuir com as empresas em termos de consultorias, treinamentos, na área de excelência em gestão, na área de inovação, isso cada vez mais é consolidação. Quando você fala em retenção dessa mão de obra, desse talento, hoje é qualificado aqui, starta aqui e depois vai embora? Não necessariamente. Existem, eu acho que assim, isso aí acontece em qualquer setor. Falando de tecnologia da informação especificamente, como grandes empresas que vieram para cá recentemente, quem formou boa parte da mão de obra dessas empresas que foram contratadas, pessoas daqui, foi o próprio Senai. Então, falando da própria Atos, né, dados do Senai, eles participaram ativamente na formação de pessoas qualificadas para trabalhar na área de tecnologia da informação dentro da Atos. Existem outras pessoas, obviamente, que a gente tem conhecido, que trabalhavam aqui em Londrina e hoje estão trabalhando na Intel, estão trabalhando na IBM, na Cisco, na SAP, em outras empresas e foram formados daqui. Uma cooptação natural de talentos, né? Exatamente. É assim que o mercado funciona, né? Reconhecimento, resultado, é isso aí. Paga bons salários, Fabrício? Olha, eu não tenho essa informação. Pelo que a gente escuta, existem, lógico, os que estão satisfeitos, os que não estão satisfeitos. Na média, eu acredito que Londrina tenha salários justos, mas com certeza poderiam ser melhores. Quem pode e está fazendo um trabalho em cima disso para poder ter uma informação mais concreta é o próprio Sinfor, né, o Sindicato da Indústria de TI, e existe já um trabalho em cima disso para poder realmente ter informações que retratem a nossa realidade. Londrina pode, depois de ser uma referência no comércio, na prestação de serviço, ser também uma referência na área de TI? Olha, eu arrisco a dizer que Londrina já é uma referência na área de TI. Em função de todos esses ativos que estão instalados hoje aqui, pela quantidade de empresas que existem na nossa região. Se você pegar o arranjo produtivo local, que vai desde Cornélio Procópio, passando por Londrina até Apucarana, não só um número expressivo de empresas, mas a qualificação dessas empresas tornam a região referência nisso. Próprias palavras do pessoal da IBM, que foram patrocinadores oficiais no ano passado do evento EcoTI, que é um evento que surgiu em 2013, é um evento que posiciona o setor de tecnologia da informação para a região, para o Paraná, para o Brasil. É um evento que aconteceu em 2014, acontece agora em 2015, nos dias 24, 25 e 26 de novembro. Então, assim, você vê, é um evento que inicialmente foi conduzido pelo Senai, pelo Sebrae, pelas empresas. Numa segunda versão, a IBM já era patrocinadora oficial. Esse ano já existe um trâmite forte para que Intel, Cisco, Delta Cable e outras grandes empresas do setor de tecnologia queiram promover o evento em função dos negócios que são gerados. O que não é pouca coisa. O que não é pouca coisa. E aí você ter num evento que circula mais de 500 pessoas e empresas ligadas ao setor, eu acho assim, nós somos referência. Falta a gente ter a habilidade em aproveitar melhor isso nos diversos setores econômicos da região e, ao mesmo tempo, da gente saber comemorar os ativos que a gente já tem aqui. Então, eu acredito que somos referência em TI, com certeza. O que você fala em aproveitar melhor esses ativos? Porque se tem uma coisa que o Sebrae conhece bem é de mercado, né? Aliás, ninguém conhece mercado como o Sebrae. Para poder fazer esse trabalho de norte, de bússola, o que é? Eu acredito que seja poder aproveitar essa rede que a gente já possui, né, as soluções que já existem aqui, seja em TI como comprar em outros negócios, serviços. Comprar esses serviços, né, aprender a comprar esses serviços. Porque o que a gente mais escuta são pessoas que compram, eu comprei um sistema, mas tive que trocar. Né? Mas não falta também cultura de utilização desses sistemas, dessa ferramenta? Com certeza. Achar que um sistema, um serviço, um software vai funcionar por si próprio é um maior erro. Ele, se não tiver uma boa base de dados, né, um Big Data relevante, você não vai ter condições de processar a informação. Nós estamos com um trabalho que é feito pelo Sebrae em parceria com a CESPRO, com o Arranjo Produtivo Local de TI, que é um projeto de indicadores de gestão de tecnologia da informação. Não adianta nada as empresas de TI terem interesse e necessidade de ter indicadores consistentes do que eles precisam para tomar decisões estratégicas, se aí eles não preenchem
essas planilhas que buscam essas informações para gerar informação estratégica que eles possam se reposicionar no mercado. Então, pegando sobre a ótica daquele que busca uma solução de software, a lógica é a mesma. Não adianta ele ter um sistema fantástico, muito bem estruturado, muito bem desenvolvido, e aí, na hora de utilizar esse sistema, ele não ter a devida alimentação e devido cuidado com os dados desse sistema. O Sebrae também trabalha nessa frente, a de convencimento, de educação, de instrução, de formação do empresário para esse universo, para esse novo ambiente? A gente trabalha com o aspecto da consultoria, né? Então, por exemplo, a necessidade tecnológica de um negócio é algo que a gente tem no nosso dia a dia, nas conversas com os nossos consultores que estão envolvidos no projeto, por exemplo, de TI, como em outras áreas, em orientar o empresário ao que ele precisa. Obviamente que nós não vamos trabalhar com a solução. A solução, por exemplo, eles podem buscar a Syntec, que é a primeira central de negócio de TI do Brasil. Então, a Syntec, hoje, atualmente, o presidente é o Ronaldo, que inclusive é empresário da empresa MacP. A Syntec tem lá um portfólio de empresas da área de tecnologia da informação que atende os diversos setores, comércio, agronegócio, indústria, e lá eles têm condições de ofertar e de fazer a customização do melhor portador da solução. Ô Fabrício, cabe em qualquer negócio? Um negócio de qualquer tamanho? Olha, nós temos empreendedores individuais que buscam soluções de TI, nós temos microempresários, nós temos empresários de pequeno porte, não preciso nem falar que médias e grandes empresas usem. Então, assim, na realidade, não é o porte que define a necessidade por tecnologia, mas é a cultura empreendedora daquele empresário em achar que ele merece ter ao alcance dele, né, soluções como essas que às vezes são extremamente simples, algumas inclusive gratuitas, e conforme ele vai avançando ele pode adquirir soluções mais complexas. Embora não esteja na sua área de atuação, mas você no contato ouve muito isso. Muita gente se queixa do custo, do preço que se paga por essas ferramentas, Fabrício. Aí o custo eu remeteria para a relação custo-benefício. Né? Se o empresário não tiver a condição de avaliar como que esse custo vai poder proporcionar que tipo de benefício, melhor que ele não entre nisso. A conta é outra, né? Não é só quanto eu vou gastar, exatamente. Né? Ele tem que ter condições de avaliar o resultado que vai ser gerado. Perfeito. Se ele tiver condições de fazer isso, e aí a consultoria pode ajudar nisso, mecanismos como os de TI e outros podem ser de altíssima relevância para ele poder analisar melhor a relação custo-benefício de aquisição de qualquer tipo de solução. Vamos fazer um intervalo? Vamos. Daqui a pouquinho a segunda parte da nossa conversa com o Fabrício Bianchi, que é consultor do Sebrae na área de TI para empresas e startups. E a gente vai entender um pouco mais esse universo das startups. O que fazem, como funcionam. Você que está aí nos acompanhando, quer entrar para o segmento? Já, já. Não saia daí. Estamos de volta com o Cidade Entrevista. O programa de hoje recebe Fabrício Bianchi, que é consultor do Sebrae para a área de TI, empresas e startups. Fabrício, antes da gente falar um pouco mais sobre esse universo de startup, o que é, como funciona, por quê, enfim, quero que você me fale de uma outra especialidade sua, uma outra frente importante do Sebrae, que é o ISS tecnológico. O que é? Como funciona? Então, o Sebrae, na realidade, em relação ao ISS tecnológico, nós atuamos de algumas formas, né? Inclusive, podemos ser um prestador de serviço via ISS tecnológico. Imposto sobre serviço. Isso, exatamente. Em Londrina, que foi pioneiro nisso também, né? Essa característica de Londrina ser pioneira em algumas ações, o ISS tecnológico é uma legislação que surgiu em nível municipal, em 2010, 2011, e o expert nesse assunto, no sentido de dar o trâmite para que aconteça o benefício para o empresário, é a CODEL, né? O Instituto de Desenvolvimento de Londrina. Eu tenho conversado muito com o Pedro Sela, que é o diretor de Ciência e Tecnologia da CODEL hoje. Então, como é que funciona isso? Na realidade, né, retomando o assunto que a gente estava falando de competitividade, às vezes uma empresa, né, ela fala assim, poxa, eu tenho esse interesse, preciso, e ela não sabe, ela desconhece um benefício que existe em Londrina, que foi pioneiro nisso, existe também em Curitiba, hoje em Maringá, que é a legislação do ISS tecnológico. O que é esse ISS tecnológico? As empresas que são arrecadadoras de ISS, elas têm o benefício, por uma questão de renúncia fiscal, de se utilizar do histórico dos últimos 12 meses, dentro dos percentuais, que tem informação sobre isso no próprio site da CODEL,
de poder fazer um projeto em que ela se utiliza dentro daquele percentual para poder contratar esses serviços que dão ganho tecnológico para ela. Por exemplo, pode ser software, pode ser consultoria, pode ser, de repente, uma solda MIG para um empresário que trabalha com serviços na área de metal mecânico. E aí ela pode adquirir aquele produto, aquele serviço, usando o ISS tecnológico, e ela vai ter o benefício de, no ISS futuro, deixar de recolher proporcional àquilo que ela usou naquele projeto. Ou seja, ele, ao invés de recolher, usa o recurso para financiar os projetos. Exatamente. Um exemplo concreto, uma empresa que teve arrecadação de R$100 mil de ISS nos últimos 12 meses. Vamos dizer que fosse uma empresa de pequeno porte. Certo. Provavelmente ela vai se enquadrar na faixa de 20% a 30% desse montante que ela poderia usar para um projeto. Ou seja, de 20 a 30 mil reais ela poderia usar para fazer um projeto. Existe um limitador que, no máximo, até 49% desse projeto, ela pode adquirir equipamentos. Que esse equipamento e o serviço que ela vai fazer nesse projeto estejam diretamente relacionados a ganho de competitividade. Perfeito. Não é simplesmente querer adquirir um móvel ou um computador. Não é essa a prerrogativa da lei. A lei traz para que o empresário se beneficie para ele ser mais competitivo no mercado que ele está instalado. Para ele melhorar o negócio dele. Melhorar o negócio dele. Está dando bom resultado? Olha, tem sido um avanço nos últimos anos. Muita gente usando? Bastante empresas. Existe ainda um grande espaço para poder se utilizar. Uma possibilidade de renúncia de até R$1 milhão por ano na prefeitura, isso hoje. E aí, por exemplo, as empresas estão utilizando aí hoje em torno de 400, 500 mil reais por ano. Então, existe ainda uma boa parte dessa renúncia fiscal disponível para que as empresas que são arrecadadoras de ISS apresentem projetos de ganho de competitividade. R$1 milhão em investimentos numa empresa de médio porte, até empresa de grande porte, é um monte de investimento. É muito recurso. Não, existem projetos ali de 50 mil, 60 mil, 15 mil, 80 mil reais, para chegar nesse total de renúncia de R$1 milhão. Ou seja, as empresas podem buscar esse mecanismo para inovarem, né, com base em algo que ela vai ter que recolher no futuro. Fabrício, esse ganho é real, ele é concreto? Esse momento que a gente está vivendo, essa combustão espontânea que deu origem ao Londrina Genial, entre outras coisas, pode ser associada aos efeitos do ISS ou não? Olha, também, né? É por isso que eu falo que é um conjunto de fatores, né? Ter uma legislação como o ISS tecnológico sendo utilizada, ter o IST, o Instituto Senai de Tecnologia, em Tecnologia da Informação, instalado em Londrina, a quantidade de empresas, a quantidade de universidades formando pessoas na área de TI, centros formadores de mão de obra também, isso tudo é um conjunto de fatores que nos colocam numa posição de alta competitividade. Fabrício, nesse momento tem um garoto jovem, que domina a programação, gosta muito de computação e tem uma boa ideia. Esse cara é um candidato a migrar para o universo do startup ou não? Com certeza, não só ele, mas qualquer empreendedor que já tenha uma ideia ou esteja desenvolvendo o protótipo dessa ideia, ele é um candidato a ser, sim, uma empresa com essa característica de startup. Você já respondeu, mas vou perguntar de novo. Tem que estar necessariamente atrelado à TI, tecnologia? Não, pelo contrário. Startup é um outro universo, né? Nós temos exemplos como o que a gente vem atuando, por exemplo, o Guilherme da Osaka, que é da área metalmecânica, são facas de cerâmica avançadas. O Heitor, que, por exemplo, é da Kenji, que está desenvolvendo, são incubados lá da Intuel, da Intec, mecanismos de interruptores inteligentes para funcionar com a internet das coisas. Nós temos na área do agronegócio, o próprio case da Adamar, o exemplo do aplicativo que eles trouxeram para resolver um problema do produtor, é uma startup, mas é um projeto interno da Adamar com características de startup. Dia 30 de junho agora, Gelson, nós lançamos um programa do Sebrae, que é um programa de capacitação para startups, que se inicia agora dia 28 de julho. Ele é gratuito, mas com o viés de ser gratuito no sentido de atender empreendedores, pessoas que tenham projetos, né, ou potenciais empreendedores, que queiram desenvolver esses projetos sobre a lógica do que é uma startup, de ser escalável, replicável, de base tecnológica, que atenda a uma solução. E começa dia 28, são 8 módulos que vão acontecer ao longo de 3 meses, no intuito de fazer com que esse jovem que você falou, ou não necessariamente um jovem, pode ser uma pessoa de mais idade, sem dúvida, mas que seja um empreendedor e fala, pô, eu tenho uma ideia, eu tenho um protótipo dentro de um negócio e eu queria desenvolver isso. Ele, com certeza, vai ser assistido por essas iniciativas. Além, evidentemente, de correr para fazer a sua inscrição nesse curso do Sebrae, que começa no dia 28, o que mais que ele precisa para botar uma startup em pé, funcionando? Ter a vontade de empreender. Só isso? É a vontade de empreender. Hoje, o Brasil
Se você pegar sobre a lógica de investimento, eu vou dar um outro exemplo, né, que são os editais que surgem muitas vezes. O próprio Senai está com um edital hoje aberto, o Senai Inovação, e tem lá, dentro desse edital, um capítulo dedicado exclusivo a startups. Então, por exemplo, um empreendedor que tenha um projeto que vai desenvolver algo inovador na indústria, que possa ser um prestador de serviço também com esse produto, ele tem lá hoje um edital que contempla até R$150 mil para desenvolver esse projeto dele, em que a contrapartida dele é de 5% a 10% contrapartida econômica, não é nem financeira. Né? Então, tem uma área dedicada à inovação dentro do Senai, que justamente atende a essas demandas, e o empreendedor teria esse mecanismo de fomento. No Sebrae, nós temos o Sebrae Tech, em que o empreendedor, ele tem que já, nesse caso, ser uma empresa, ou pode ser um empreendedor individual, uma microempresa, que é uma empresa, tem que ter um CNPJ, e ele pode usar o Sebrae Tech para desenvolver esse protótipo dele, em que a gente entra subsidiando 80% desse projeto. E ele entra com uma contrapartida financeira de 20%. Então, assim, mecanismos também para fomento financeiro ao projeto já existem. O que falta muitas vezes é o empreendedor colocar com clareza a ideia dele, né, num papel, num planejamento mínimo ali, que tem o Business Model Canvas, que é uma forma de planejar. E isso o Sebrae ensina a fazer. E a gente ajuda nisso também. Muita informação para apenas 30 minutos, você vai ter que voltar. Vamos deixar o endereço do Sebrae na internet, o site, para as pessoas poderem consultar um pouco mais do que a gente acabou de falar? O site do Sebrae é o www.sebraepr.com.br. O Sebrae aqui em Londrina fica na Avenida Santos Dumont, número 1335, né, no Jardim Aeroporto. O telefone nosso de contato é o 3373-8000. Né, e tem aí outros mecanismos de contato, por exemplo, o Facebook, que existe lá, fanpages de Londrina, do próprio APL de TI, como da questão do Londrina Startup e outros mecanismos que a gente pode entrar em contato facilmente aí para ajudar essas pessoas que têm esse interesse. Fabrício, obrigado por ter vindo, foi um prazer recebê-lo, tá? Eu que agradeço a oportunidade e mais uma vez obrigado, Gelson. Nossos agradecimentos a Fabrício Bianchi, que é consultor da área de TI para empresas e startups do Sebrae. Cidade Entrevista fica por aqui. Se você perdeu o programa, você vai ter a oportunidade de rever em nosso perfil, facebook.com/Cidade Entrevista Londrina. A todos um grande fim de semana, divirta-se, mas cuidado com os excessos, hein? A gente vai se ver no próximo sábado. Tchau, até lá!